Olá pessoal, bem-vindos ao canal Dicas e Ferramentas Úteis. Pessoal, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de utilidade pública para quem está iniciando na metalmecânica. Vou reformar uma banqueta e aproveitar o momento, não vou falar nada que nenhum veterano já não saiba, tá? As dicas aqui são para iniciantes mesmo. Então, aproveitando o momento para passar algumas dicas, de vez em quando aparece um serviço assim para poder reformar. No caso em questão, depois ao final do vídeo, vou tirar as medidas dessa banqueta, passar o material tudo e passar para quem queira fazer uma cópia. Inclusive eu vou fazer uma cópia de algumas banquetas nesse estilo aqui que eu gostei muito do modelo. O que acontece? De fábrica, essas banquetas são feitas de material fino, no caso aqui são tubos de chapa 20, né? Material muito fino. E com o tempo tende a quebrar mesmo, pois só fazem ponteamentos, não fazem uma solda de travamento. De fábrica normalmente é assim. Então no caso aqui, notem, tá quebrando uma parte aqui, ó, já quebrou. Essa parte aqui tá solta, só encostei só para ter uma referência. Lado de cá também tá quebrando. Aqui também o aro de baixo está comprometido. Notem que tá quebrando lá. Então a primeira coisa que eu vou fazer é remover todas as partes plásticas e o assento também, vou deixar livre, ok? Depois disso, sempre quando você receber algum material assim, evita ao máximo quebrar algum ponto de solda, procura deixar o mais próximo possível do jeito que já tá, facilita muito a sua vida. No caso, estava quase se rompendo essa perna aqui que está mais comprometida, eu já deixei na posição. Vou remover todas as partes plásticas, o assento, vou deixar o metal. Aonde irei efetuar a solda, vou remover com disco flap, deixando uma parte lisa, tá? E à medida que eu vou fazendo o serviço aqui que eu costumo fazer, não sou profissional, tá gente? Isso aqui é nos momentos de folga e de vez em quando aparece um serviço. Então à medida que vai aparecendo algum serviço aqui que eu vou dando andamento, vou aproveitar o momento para oferecer a dica para quem achar utilidade na informação. Pronto pessoal, removi todas as partes plásticas, né? O assento, vou deixar no lugar para não sujar nem nada. As ponteiras, os acabamentos de borracha estão intactos, estão bom, não há necessidade de trocar. Ok? Próximo passo agora, eu começo sempre pela parte mais perfeita possível do apoio, ou seja, normalmente eu começo pela parte de baixo. Não vou soldar direto, ok? Vou procurar posicionar aqui, ó, aproveitar que está na posição. Antes disso, vou passar um disco flap para remover a tinta próximo do local, em todos os pontos onde irei efetuar a soldagem, certo? Depois vou usar, como eu não tenho MIG ainda, aqui não tenho solda MIG, antigamente eu fazia isso aqui no eletrodo, só que soldar material fino no eletrodo é complicado, então hoje eu uso o arame autoprotegido Fluxcore, tá? Tem muitos que conhecem, eu tenho uma Imetis da Torque Soldas, e eu também costumo usar o arame autoprotegido da Torque Soldas também, material muito bom. E para materiais finos assim, quando eu vou fazer trabalhos com metalon, eu uso atualmente o arame autoprotegido, facilita muito a minha vida. Depois de remover, vou posicionar, vou pontear cada local, vou fazer a conferência se não está empenado nem nada. E depois disso, aí sim eu faço a solda de travamento. Eu costumo, além de refazer a solda que está quebrada, aonde não é visível, eu faço uma solda de reforço. No caso aqui, eu vou soldar cada ponto por baixo aqui, ó, uma solda de reforço. Porque na hora que virar para baixo, aqui também no caso, ó, vou fazer a mesma coisa. Vou fazer a junção e vou fazer uma solda de reforço aqui, travando de fora a fora. Por baixo também vou fazer a mesma coisa, porque quando vira a banqueta para cima não ficará uma solda exposta, ok? Depois disso, vou remover aonde o calor da tinta queimou, certo? E refazer a pintura. No caso aqui é pintado de preto, então facilita muito a minha vida. É uma tinta muito convencional de se encontrar, ok? Bom, já que o vídeo é de dica, deixa eu aproveitar o momento. Pessoal, antes de estruturas quando estão comprometidas assim, quanto mais você mexe, mais complicado é. Você mexe para o lado de cá, o ponto de solda pode quebrar para o lado de lá. Então, é um serviço relativamente rápido, tá? Mas requer um certo cuidado. No caso, as partes mais críticas, pode notar, aqui está um rompimento total e aqui também. Removi com a esmerilhadeira, tá? Com disco flap. Lembrando que são dicas para quem está iniciando. Você que está veterano e está vendo esse vídeo, não vou falar nada que você não saiba. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou posicionar aqui, dar um pontinho de solda só para travar o mais perfeito possível aqui, apoiado aqui. E ao mesmo tempo que aqui já vai estar travado com um pontinho de solda, vou também fazer um ponteamento de solda aqui.
Depois eu me preocupo em continuar removendo a tinta onde eu vou fazer os trabalhos de soldagem, certo? Que ela vai estar mais firme. Aí sim vai me possibilitar trabalhar melhor, tá? Posiciono na bancada, ver se o pé não tá torto, tudo. Se tiver torto, removo a solda e faço tudo de novo. Então fica a dica aí. Pronto, pessoal, faço os pontos de solda nas laterais primeiro, certo? Depois eu posiciono e vou soldar nas partes de reforço. No caso aqui, esse aqui vai por baixo do tampão de banqueta, dou uns pontos de solda aqui, aqui. Lembrando, isso aqui não é chapa 20 não, chapa 22, mais fino ainda. Não me preocupe em dar acabamento agora, vou dar acabamento no final de tudo, porque à medida que vai furando, soldando, tem vezes que vai furando e vai prolongando o furo. Aí eu faço um preenchimento para tapar o furo, certo? Quando o material é muito fino assim. Agora, vou virar de cabeça para baixo e vou fazer o preenchimento de solda nas partes de baixo, a fim de reforçar a estrutura, tá? E aonde eu soldar por baixo, eu dou um acabamento, não removo o excesso de solda, só dou um acabamento por cima, porque é uma coisa que não vai ficar exposta. Onde vai ficar exposto, assim, no caso, eu removo toda a solda, dou um acabamento bacana. E nota, à medida que você vai soldando, a tinta ao redor, ela vai enrugando. Depois eu pego a lixa, dou uma lixada bacana aqui, para que na hora que eu for efetuar a pintura ficar uniforme. Pessoal, o serviço de soldagem foi feito, onde deu buraco, fui fazendo preenchimento, fiz a solda por baixo, onde deu apoio para efetuar uma solda, foi feito, no caso aqui por cima também, certo? Agora a parte do acabamento, onde que eu falo com vocês, onde próximo da onde você faz a soldagem, a tinta queima, depois de dar o acabamento com o disco flap no excesso, a parte da tinta aqui eu venho com uma lixa e dou uma lixada para ficar bem uniforme, para na hora de efetuar a pintura de reforma, facilitar. Essa parte por baixo, outra parte por baixo aqui. Agora é fazer o lixamento e remover a tinta queimada aqui. E uma dica, você tem um apoio que nem esse aqui que eu construí no canal, eu ensino a fazer. Para poder colocar sua tocha MIG, tem um carrinho, claro, mas quando você quer ter um apoio próximo da onde você está trabalhando, um apoio removido assim, removível, né? Facilita muito a sua vida. Fica a dica. Então, pessoal, depois de soldado e passado o disco flap nos pontos de solda, notem que próximo aonde você soldou, a tinta fica enrugada. Onde fica a tinta aqui? Certo? Você vem com a lima, vai limando o máximo que der o excesso, a fim de normalizar. E essa parte das tintas aqui, para na hora que você efetuar a pintura não ficar um alto relevo, você vem com uma lixa, certo? E lixa para a fim de normalizar a estrutura aqui. Para quando for efetuar a pintura, ela se igualar com o restante, tá? Onde tiver falha de pintura, você lixa, é onde você vai bater a tinta de reforma. Ok? Agora, o próximo passo agora é fazer o serviço de lixamento, fazer a pintura e depois fazer a montagem das ponteiras e do forro. E aí tá pronto. Medidas. O aro foi feito num tubo de bitola de 3/4 na chapa 22, dando 320 milímetros, tanto de cima quanto de baixo. O tubo de estrutura foi feito no tubo de 7/8 também na chapa 22, uma chapa muito fina. A altura tá dando 690 de altura, mais 20 de altura aqui do bracinho, também tá dando 320. A chapa que ele empregou foi uma chapa de 1 polegada por 2,5 de bitola, nem 1/8 não é. Ele fez uma pequena curva, certo? Eu vou fazer, mas eu vou fazer na chapa 18, ok? Acredito que com forro aqui vai dar uma altura de 73 de altura. Fica uma banqueta muito bacana, muito gostosa de poder sentar, prática e funcional. Fez uma leve curva na base aqui e uma leve curva também na parte do apoio aqui, invertida para um lado e para o outro, ok? Aquele gabarito que eu ensino a fazer recentemente no canal para fazer curvas em aros, vai ser ideal, caso você não tenha uma calandra, alguma coisa, vai ser ideal para você poder fazer esses serviços aqui. E outro detalhe, a altura que ele deixou aqui da base até o primeiro aro, deixou com 220 milímetros de altura, ou 22 centímetros, acabamento emborrachado interno, e nos pés o acabamento emborrachado externo. Ele também fez 3 furos para poder prender o assento,
certo? No caso eu vou furar a chapinha meia por 1/8 e vou soldar na lateral para não enfraquecer mais ainda o aro, já que é uma chaparia fina. Fica a dica. Então pessoal, o resultado final é esse aqui. Ela está em processo de secagem de pintura, mas no final, por ser um material chapa 22, chapa fina, fiz uma solda de reforço ponta a ponto por baixo aqui. Por baixo, em vez de ser ponteado que nem vem de fábrica, fechei um cordão de solda por baixo. Aqui também pude fazer um preenchimento por cima, e um acabamento, bati a pintura, certo? Agora assim que secar, eu coloco o forro e coloco o acabamento emborrachado na base, certo? E vou fazer um vídeo no Shorts deixando o produto final pronto para quem queira copiar. Ah, para quem tá curioso, esse aqui é um carrinho que eu estou fazendo, tá? O Claudião do canal Claudião Serralheria Artística tem um vídeo passo a passo do carrinho Optimus Prime, né? Que ele fez para a oficina dele. E foi inspirado nos vídeos que ele postou que eu estou construindo esse aqui para mim, para atender minha necessidade. É claro, é uma versão mais reduzida, mas atende muito bem. Tá? Se você não conhece o canal Claudião Serralheria Artística, eu te indico a ver. Tá? Um canal que além de fazer vídeos muito bacanas para ajudar a comunidade da serralheria geral, ele também se especializa em fazer lives que toda segunda-feira a partir das 20 horas ele ensina a fazer uma peça muito bacana e é uma live muito alta astral. E uma outra dica também, aqui no canal tem esse suporte que eu ensino a fazer, que você além de adaptar outras matrizes, serve também para você adaptar um disco de freio para poder fazer aros e argolas e curvas, né? Muito bacana. E o Alexandre Fernandes, do canal Alexandre Fernandes e suas dicas simples, um grande amigo aqui do canal, ele foi mais além. Além dele construir uma versão similar a essa aqui, ele agregou outras funcionalidades a esse suporte que, Alexandre, eu vou adotar para mim. E vou deixar na descrição desse vídeo o link do vídeo em que ele ensina algumas adaptações que ele fez na versão dele, muito bacana. Vale a pena também você acompanhar o canal Alexandre Fernandes e suas dicas simples. Tem vídeos muito bacanas lá e é um cara muito do bem. Então a todos, espero que a informação tenha utilidade para alguém. Esse vídeo está sendo apresentado no domingo e aproveitar o momento, venho desejar a todos um abençoado domingo. E independente da sua denominação religiosa, que venha uma semana abençoada por Deus para todos nós. Então fiquem na paz. E fica a dica.